A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor a todos os convidados, aqueles que nos assistem através das redes sociais também. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Irmãos, eu quero confessar para vocês que faz dias que eu estou preparando a palavra. Dias eu estou orando, estou jejuando e preparando a palavra. E quando foi hoje ao meio-dia, a palavra sumiu tudo, subiu do computador, eu salvei lá, não sei o que aconteceu. E eu tinha impresso só a metade, nem isso. E sumiu a mensagem. Mas segunda-feira ou terça, eu estava orando e veio esse título aqui ao meu coração. E eu preparando a outra mensagem e alguma coisa falando sobre esse título aqui, que eu estarei pregando. Então, essa palavra foi preparada de hoje, de meio-dia para cá. Então, vocês podem ter certeza que o que o Senhor falar no coração de vocês, vocês aceitem. Porque foi 99% da vontade do Espírito Santo e não a minha. Porque a minha estava muito bem feita na outra mensagem que eu estava preparando. Mas para a glória do Senhor, vai lá. Abram suas Bíblias. Irmãos, eu incentivo vocês a trazerem as Bíblias. A Bíblia aqui, não só no celular, só para ficar assim mais fácil de vocês manusear, para vocês saberem encontrar aonde está o versículo, para vocês poderem anotar, que nem faz a Léo, que nem faz a Jane, que nem faz os irmãos aí, o Fernando, o pastor Marcelo, que eles ficam anotando, eu também fico. É tão maravilhoso. Depois, quando você está em casa, lá que você vai orar e vai ler a palavra, aqui ó, que eu marquei aquele dia, olha que palavra maravilhosa. Então, eu incentivo vocês, tragam suas Bíblias. Sabe, eu sei que em casa vocês leem a Bíblia para vir para a igreja, às vezes vocês não trazem, porque tem no celular, é claro que é bem mais prático, mas para vocês anotar e depois para vocês ler, fica bem mais fácil. Então, eu estou incentivando vocês a fazerem isso. Vamos lá, 2 Crônicas 16, do 1 ao 15, e o versículo 19. A Léo já andou pregando um pouco aqui da mensagem, mas sem problema. O tema é: o Senhor está convosco enquanto vós estiverem com Ele. 2 Crônicas 16, do 1 ao 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. O 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou o ânimo e tirou as ambições, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque
Muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, e no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Amém? Podeis assentar. O rei Asa, irmãos, reinou em Judá por 41 anos. Ele foi o 3º rei de Judá após a divisão do reino, governando em Jerusalém entre 911 a.C. a 870 a.C. E foi considerado um bom rei, porque ele temia o Senhor. E ele estava com o Senhor, e o Senhor estava com ele. Aqui eu dividi em 3 partes, como é do nosso costume. O primeiro, o Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. E o segundo, sem Deus não podemos ter paz. E o terceiro, a obra que fizermos para Deus tem recompensa. Irmãos, eu estarei... Se possível, vocês ficam com as Bíblias abertas, aí aquele que tem caneta pode anotar. Durante a mensagem, eu citarei alguns versículos do texto, não assim na sequência. Às vezes posso ir, posso voltar na citação dos versículos aos quais eu li. Então, os irmãos que quiserem acompanhar com as suas Bíblias, podem acompanhar. O primeiro ponto aqui, o Senhor estará conosco enquanto estivermos com Ele. Daí eu coloquei aqui que é o versículo 1 do texto que eu já li, né, que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, que ele era um profeta, ele era o filho de Oded, e saiu ao encontro do rei Asa. Ele saiu ao encontro do rei Asa, e ele disse assim para o rei Asa ouvir ele. Ouça, rei Asa, e todo Judá e Benjamim. Era para todos ouvirem o Senhor. Que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, a proposta que o Senhor mandou para a nação de Judá era assim, enquanto vocês estiverem comigo, enquanto vocês buscarem a minha presença, enquanto vocês seguirem os mandamentos, obedecerem os mandamentos, obedecerem aquilo que foi proposto a vocês, eu estarei convosco. Porém, se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Mas se vocês me abandonarem, eu vos abandonarei. Vocês não verem quantas pessoas que falam, esse negócio de ficar indo à igreja, esse negócio de ficar prestando culto ao Senhor, reunidos como igreja lá juntamente com os irmãos, isso aí não precisa, não é necessário. Eu posso buscar a Deus aonde eu estiver. Realmente, pode e deve buscar o Senhor aonde estiver. Só que, irmãos, nós temos uma obrigação com Deus de reunirmos como igreja. Até porque a palavra diz, não deixe de congregar, não deixe da vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixe, porque enquanto você estiver juntamente com teus irmãos, se às vezes você estiver meio desanimado, sempre terá alguém que vai te dar uma força, que vai te ajudar.
Você tem que abrir o coração, você tem que contar, porque ninguém é adivinho, ninguém pode adivinhar o que está passando. Mas enquanto você estiver reunido como igreja, o Senhor estará contigo, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor está conosco entre aqueles que nos ajudam. Então, o Senhor está comigo enquanto você me ajuda. O Senhor está contigo enquanto eu te ajudo. O Senhor não aparece em pessoa para te ajudar, porque se ele aparecesse, ele te matava. Por quê? Porque você não ia resistir à glória do Senhor. Então, ele vai usar sempre alguém para estar te ajudando. Às vezes você pensa, é o irmão que está me ajudando. Não é. É o próprio Deus que está te ajudando. Somente usando um irmão. Somente usando uma pessoa. O Senhor está conosco entre aqueles que nos ajudam. Então, irmãos, é muito bom que você permaneça com o Senhor. A Bíblia tem exemplo de grandes homens escolhidos por Deus que o deixaram. E o Senhor também os deixou. Nós temos um exemplo aqui, até eu achei engraçado quando eu estava procurando isso aqui, porque parece que era tudo com a letra S. Não tem ninguém aqui com letra S no nome, mas todo mundo era com letra S, quer ver? Pelo menos 3 que eu coloquei aqui o exemplo. Nós tínhamos o rei Saul aqui, que eu coloquei como exemplo. O rei Saul tinha Sansão e tinha Salomão também. Todos esses 3 começavam com S e todos os 3 deixaram do Senhor e o Senhor também abandonou eles. Porque eles decidiram, não foi o Senhor que decidiu abandonar eles, até porque eles eram escolhidos, né? No caso aqui do Saul, ele era rei em Israel. Na época em que Saul ungiu Davi, ele já foi se afastando de Deus. E Deus também se afastou dele. E o espírito maligno entrou nele e começou a perturbar a Saul. O Saul ele estava sendo atormentado por mau espírito. Por quê? Porque ele deixou o Senhor. E então o Senhor o deixou. Então, irmãos, às vezes, quando as pessoas deixam o Senhor, às vezes elas não ficam sem ninguém. Às vezes um espírito maligno aposta delas. Quando deixa o Senhor se retira, o Espírito Santo se retira, o espírito maligno pode entrar. Você corre o risco de se abandonar ao Senhor, um espírito maligno tomar conta de você. Então, fique esperto. Aqui o rei Saul, ele tinha que muitas vezes chamar o Davi para cantar, para o mau espírito afastar. Aí a Bíblia diz que o Davi cantava lá e tocava harpa, e o mau espírito afastava do Saul e ele conseguia ter paz. Mas senão ele estava sendo atormentado. Por quê? Porque um dia ele foi escolhido por Deus, só que um dia ele decidiu se contaminar e deixar Deus, e daí Deus abandonou ele. Eu escrevi aqui, um dos pecados graves dele foi a desobediência. A ordem era para ele destruir, que ele foi numa batalha lá, né? Ele foi batalhar lá, e a ordem era para ele destruir os amalequitas. Ele foi batalhar contra os amalequitas, que era um povo que subjugava o povo de Deus, o povo de Israel, naquela época. Mas Saul trouxe o rei vivo e o melhor do gado. Trouxe ovelhas, trouxe boi, trouxe o rei, era para matar o rei, claro. Era uma guerra. O Senhor entregou os amalequitas na mão deles. E ele se achou poderoso, achou que era ele que estava. E não era. Era o Senhor que estava batalhando por ele. E o Senhor entregou esse rei e todo o seu exército na mão dele, de Saul. E o que o Saul fez? Desobedeceu. Era para exterminar com tudo. E ele deixou os bois, deixou as ovelhas, deixou tudo vivinho e trouxe para ele. Trouxe para cá. Aí quando Samuel chegou, e ele ouviu o balido das ovelhas, ouviu o mugir do gado e perguntou para ele: olha, Saul, e esse barulho que tem aí? Ele falou assim: não, a gente trouxe, nós trouxemos, nós perdoamos eles e trouxemos para nós oferecer em sacrifício a Deus uma bela desculpa. Ele deu a desculpa, irmãos. Às vezes nós demos muita desculpa. Quando nós desobedecemos a Deus, a gente sempre procura uma desculpa. As pessoas sempre procuram uma desculpa. Quando estão desobedecendo a Deus, elas dão uma desculpa. Mas para Deus não tem desculpa. Deus conhece o coração de cada um. Aí então, o que aconteceu? Ele perdeu o reinado, ele ficou
distante de Deus e o inimigo se apossou dele. Então, irmãos, não é só porque a pessoa é escolhida por Deus, não é só porque a pessoa foi chamada por Deus, se ela não perseverar até o fim, se ela não for obediente até o fim, se numa altura do campeonato, numa altura do caminho, ela desistir, já era. Pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, Deus se afasta. Vamos cuidar, irmãos, para que nós sempre possamos estar na presença do Senhor e nunca afastar-nos do Senhor. Ele vai estar esperando de volta. Ele vai estar te esperando. Se um dia você se afastar de Deus, tenha certeza, Ele vai se afastar de você, mas Ele sempre vai estar te esperando. Ele vai estar esperando a hora que você voltar. Ele vai te aceitar. O filho, diz que o bom filho, a casa volta. Como o filho pródigo, ele foi para o mundo, ele se afastou do pai, mas quando ele voltou, o pai estava esperando e o pai o recebeu. Por quê? Porque ele se arrependeu. Todo aquele que se arrepende e confessa, ele alcança a misericórdia. Então, se voltar, vai ter misericórdia, vai alcançar a misericórdia. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, assim como o Saul rejeitou a palavra do Senhor, se ausentou do Senhor, o Senhor também rejeitou ele, para que ele não fosse mais rei. Quando ele falou ali que ele trouxe para oferecer sacrifício, aí o profeta Samuel falou: porventura o Senhor tem tanto prazer em sacrifício, em bois oferecidos aí em sacrifício, em ovelhas oferecidas em sacrifício, quanto a você obedecer? Você devia ter obedecido. Porque melhor é obedecer do que o sacrificar. Agora falando aqui sobre Sansão. Sansão, ele era juiz de Israel. É os exemplos que eu estou dando de pessoas chamados e escolhidos do Senhor, mas que pecaram e que se ausentaram do Senhor, que deixaram o Senhor, que desobedeceram. Eu só fiz um resuminho. Sansão era um homem escolhido por Deus desde o ventre. Ele venceu por 20 anos. Enquanto ele estava com Deus, Deus o fez vencer as batalhas contra os filisteus. Os filisteus também eram um povo terrível, que eles chegavam para o povo de Israel e eles destruíam tudo que o povo de Israel plantava. O povo de Israel plantava as suas lavouras, fazia as suas roças lá, e eles chegavam e eles roubavam tudo, e o que eles não conseguiam roubar, eles destruíam. E o povo estava passando até, assim, necessidade. Por quê? Porque eles faziam a plantação, e esse povo vinha ali, os filisteus, e destruía com tudo. Aí, então, Deus levantou Sansão, e Sansão venceu muitas lutas contra esse povo, enquanto ele estava com o Senhor, enquanto ele obedecia ao Senhor. Deus o fez vencedor nas batalhas contra os filisteus, até que ele se apaixonou por Dalila e revelou o segredo do Senhor, e o Senhor se afastou. Então, o Sansão, irmãos, era assim, o Senhor escolheu ele desde o ventre da mãe. E daí o Senhor tinha uma ordem, os pais sabiam, ele não podia tomar bebida forte, tinha uma série de coisas que ele não podia fazer. E uma das coisas era que não cortasse as tranças dele, os cabelos dele. E ele tinha as tranças nos seus cabelos ali. Se não me engano, eram 7 tranças ou alguma coisa assim. E daí, o segredo estava ali. A força do Senhor estava na obediência dele. E ele achava que a força era dele, mas não era a força dele. Era a força do Senhor que estava sobre ele enquanto ele não deixasse do Senhor. Só que aconteceu que
ele se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Deus, que era do povo filisteu, era do povo inimigo. Ele se apaixonou por essa mulher, e ele levou essa mulher para dentro da casa dele, ou foi para dentro da casa dela, não sei bem. E daí, essa mulher tentou ele foi mentindo, começou mentindo para a mulher. Ela falava, no que está a tua força? E ele mentia. No que está a tua força? E ele ia mentindo, e cada vez que ele mentia, ela fazia aquilo que ele mentiu, e daí os filisteus vinham, e ele vencia, e ele acabava com todo mundo. Só que uma vez, ele falou a verdade, tanto que ela encheu ele, tanto que ela incomodou, ele falou a verdade. E quando ele falou a verdade, que a força estava em obedecer ao Senhor, que seria não cortar os cabelos, ela pegou e cortou o cabelo, fez ele dormir no colo dela e cortou todo o cabelinho dele. E daí, quando ela falou, vem os filisteus contra ti, ele não tinha mais força, porque o Senhor tinha se retirado. Ai de nós, irmãos, se o Senhor se retirar de nós. Ai de nós, se nós revelarmos o segredo que o Senhor tem para conosco. Ai de nós, se nós afastarmos do Senhor. O Senhor se retira e nós perdemos a força. E aí o inimigo tripudia em cima de nós. Aí, como diz um ditadinho aí, o inimigo faz nós de gato e sapato. Porque nós não temos mais a força. Porque às vezes nós achamos que nós somos os bons. Achamos que nós temos a força, que nós somos os tais. Só que não, irmão. A nossa força está no Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então, enquanto nós estivermos com o Senhor, nós temos essa força. Quando nós deixarmos, se porventura deixarmos, que Deus o livre, a força do Senhor também se retira de nós. Como aconteceu com ele. E o que aconteceu? Prenderam ele, bateram nele, humilharam ele, furaram os olhos dele. Irmãos, fizeram ele de cavalo, porque colocaram ele o Sansão num engenho. Os irmãos que são mais antigos sabem o que é engenho. É um negócio que vai rodando lá, os bois vão rodando aquele engenho para moer cana. Então, no lugar dos cavalos, ali, dos bois que fossem, dos animais, colocaram o Sansão para fazer isso. De tanto que humilharam ele. Imagina vazar os olhos da pessoa, ele ficou cego. Só que ele se arrependeu e ele pediu ainda força para o Senhor. Me dá mais força, só mais uma vez. E o Senhor deu força. Só que ele foi lá e os filisteus tinham feito uma festa, estavam num lugar muito grande, e nesse lugar estavam em cima e tinha 2 colunas. E ele pediu para um menino levar ele até essas colunas. E o menino levou ele até essas colunas. E ali ele orou. E ali ele se humilhou, e ele chorou. E ele pegou essas 2 colunas com os braços. E ele derrubou essas 2 colunas, e derrubou tudo. E a história conta que ele matou mais gente na morte dele do que na vida. Então, ainda ele teve uma chance, só que ele teve que pagar com a própria vida. Agora vamos para o Salomão. O Salomão, irmãos, foi um rei de Israel, um rei que Deus apareceu para ele e perguntou para ele o que ele queria. Já pensou Deus aparecer para uma pessoa e perguntar o que você quer? E ele não pediu riqueza, Deus se agradou dele, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu nada além do que sabedoria e o temor do Senhor. Que o Senhor desse sabedoria para ele, para governar aquele grande povo, porque ele era rei e ele precisava de sabedoria. E o Senhor deu sabedoria para ele. Só que lá no altura do campeonato, o orgulho entrou, sabe? O orgulho entrou nele. E ele começou a pecar contra Deus. Ele começou a reunir mulheres e mulheres e mais mulheres e muitas mulheres. E a palavra diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Perverteram o coração dele. Porque fizeram com que ele deixasse de adorar o grande Deus, o Deus de Israel, para adorar as imagens de escultura. Para adorar outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. E aí foi a ruína dele. O Senhor se afastou dele. E até hoje a gente não tem certeza se ele foi salvo ou não. Provavelmente ele não tenha sido salvo, porque ele morreu em pecado. Porque ele se afastou de Deus. E a força do Senhor, o Senhor também se afastou dele. Não era para ele ter feito isso. Era para ele continuar com aquela sabedoria. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que ele. Ele foi, nem houve nem haverá um homem tão sábio como foi Salomão.
mas ele não soube zelar daquela sabedoria. Ele deixou o orgulho entrar e ele pecou, deixou as mulheres lhe perverter o coração, sabe? Deixou ser levado, deixou de escutar a Deus, deixou dos mandamentos do Senhor para ouvir aquelas mulheres que elas eram mulheres assim, que elas tinham ídolos, eram mulheres idólatras, e ele foi adorar os ídolos daquelas mulheres. Ele não temeu ao Senhor, ele não continuou, não prosseguiu temendo ao Senhor, mas ele deixou o Senhor de lado, e Deus se afastou dele também. Agora, irmãos, voltando ao texto inicial, o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas. Então, ao contrário de Salomão, que ele foi adorar, sabe, as idolatrias, foi a adorar as abominações, o rei Asa aqui, tirou as abominações. Às vezes, irmãos, nós buscamos ao Senhor, mas nós não tiramos as abominações. Não tiramos as abominações das nossas casas. Os amuletos. Tem muita gente, irmão, que acredita que uma corujinha lá, uma estatuazinha de uma corujinha vai trazer sorte, vai livrar do mal olhado, umas pimentinhas. Um alho, tem gente que põe alho, sal grosso. Irmãos do céu, a nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor, é o Senhor que nos protege. Que poder haverá de ter uma pimentinha? Foi Deus que fez a pimentinha, foi Deus que fez o alho, temperos maravilhosos. Mas para nós comermos. Não é para a gente ficar confiando naquilo, como um amuleto. Tem gente que carrega um negócio no pulso, uma fita no pulso, no pescoço, alguma coisa. Não, isso aqui é para fechar meu corpo. Irmão, nosso corpo é fechado pelo poder de Deus. É Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, é quem fecha nosso corpo e nos livra, sabe, desse tipo de coisa. Irmãos, tira a abominação de dentro da tua casa. Tira esse tipo de coisa. Também, outros tipos de coisas que são abominação ao Senhor, materiais, irmãos, para adulto, se é que vocês me entendem. Aqui eu não preciso falar, porque vai ter criança que vai ouvir. Vocês sabem o que é o material adulto. Os filmes para adulto, vocês sabem o que é. Filmes de terror também. Às vezes até desenhos que as crianças assistem. Desenhos assim que levam a criança a fazer até maldade contra os outros, às vezes fazer maldade contra si mesmo. Esses dias eu estava escutando num videozinho lá, o pai dando um depoimento lá, que diz que ele salvou o menininho dele que estava se jogando uma escada, perguntou por quê. O jogo, não sei que jogo lá que a criancinha estava fazendo, uma das fases do jogo era a criança subir lá e se jogar da escada abaixo. Sabe, a casa tinha 2 pisos, o menino estava se jogando lá de cima. O que os irmãos acham? O inimigo querendo matar a criança. É tudo coisa para iludir as crianças, sabe? Às vezes fala mata teu pai, mata tua mãe, mata teu irmãozinho. Esse tipo de coisa. E as crianças, às vezes sem supervisão dos pais, vai e faz essas coisas. E isso tudo é abominação. Cuida dos teus filhos, cuida dessas joias preciosas que Deus te deu. Veja o que estão assistindo, veja o que está incentivando eles. Sabe? Às vezes as crianças, mas eu não aguento com a vida do meu filho, mas vai ver o que está incentivando ele. O que ele está assistindo, o que ele está jogando. Outra coisa, irmãos, que eu coloquei aqui, produtos roubados, não deis lugar ao diabo. Se alguém aparecer vendendo alguma coisa muito barata para você, você vai ver a procedência. Não compre nada sem procedência, porque a pessoa que compra um objeto roubado é a mesma coisa que se estivesse roubando. O pecado é o mesmo, porque se não tivesse o receptador, não teria quem vendesse, não teria quem ia. Por que a pessoa vai roubar se não tem para quem vender? Então, também, produtos roubados dentro das nossas casas, que não haja. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Irmãos, me desculpe, por causa do ar-condicionado que fica bem aqui, geralmente eu tenho alergia, daí eu fico precisando de usar um lencinho. O 11 aqui, o versículo 11. E no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois, 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, irmãos, nós só vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Aí então nós encontramos o Senhor. Agora passamos para a parte 2. Sem Deus não podemos ter paz. Sem Deus não podemos ter paz. Nos versículos 14 e 15 e no 19, que eu li no texto anterior, né, que diz assim, ó: e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhe deu repouso ao redor. Esse repouso aqui, irmãos, era paz. O Senhor deu paz para eles. Então, eles tinham paz. Aonde eles estavam, cessou a guerra, cessou tudo, e eles ficaram em paz, porque eles decidiram a buscar o Senhor de todo o coração. E o Senhor lhes trouxe paz. Enquanto o povo de Israel se afastou de Deus, eles não tiveram paz. Quando as pessoas se afastam de Deus, também não têm paz. Os casamentos não resistem e os lares são destruídos. Há discórdias, há confusão, medo e incertezas, principalmente incertezas para onde vai após a morte. Essa é a maior incerteza das pessoas que se afastam de Deus. Eu coloquei aqui uma observação. Uma das promessas de Jesus, em Mateus 28 e 20, diz assim, ó: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas depende de nós, se nós queremos estar com Ele. Então, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Mas o Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com o Senhor. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. E 19 diz assim: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então houve paz total até o final do reinado do rei Asa, porque ele decidiu que ele e o povo iriam buscar o Senhor, iriam estar com o Senhor. E o Senhor ficou com ele. Até o final do seu reinado houve paz. Hoje nós podemos ter paz. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa paz não é só a paz que nós temos aqui uns com os outros, uma paz, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz com Deus, que é a melhor paz que o ser humano pode ter. É a paz com Deus. Porque quando a gente está sem paz com Deus, irmãos, é difícil. Você anda de um lado para o outro, você não tem paz, você não tem parada. Por quê? Porque você está sem paz. Mas quando você tem essa paz com Deus, você deita e dorme. É maravilhoso quando você está em paz com Deus. Mesmo que lá fora o mundo esteja acabando. Mas se aqui dentro você tiver paz com Deus, você está tranquilo. Agora, eu vou ler aqui João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então a paz que Jesus dá para nós não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá para nós é uma paz passageira. Mas a paz que Jesus dá para nós é uma paz que dura a vida inteira e dura para a eternidade. Essa é a paz que Jesus nos dá. E agora, o último ponto aqui. A obra que fizermos para Deus tem uma recompensa. Voltando lá no texto que eu li, no início, o versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa.
O próprio Deus promete nos recompensar. Não esperamos sermos reconhecidos ou recompensados por homem. Porque, irmão, tudo que nós fizemos pela obra e para a obra do Senhor, é para Deus que nós fazemos. Não é para o pastor, não é para a pastora. Nós somos servos do Senhor. Se nós somos servos do Senhor, é para Ele que nós estamos trabalhando. É para Ele que nós estamos fazendo. E nós vamos ter recompensa. Às vezes, pastora, mas eu já fiz tanto pela igreja e eu não sou reconhecido. Tem até uma brincadeira, que a gente é reconhecido só no IML. Aí a gente é reconhecido, né? Chamo lá para reconhecer. Mas enquanto nós vivermos aqui, faça o que você fizer. Dificilmente você vai ser reconhecido. Mas Deus, Ele te reconhece. Deus reconhece tudo que você faz. Está sendo gravado tudo aquilo que você faz. Para a obra de Deus, você vai ter recompensa. Esforçai-vos e não desfaleça a obra das vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E a recompensa é certa e boa, porque quem nos prometeu não falha. Quem nos prometeu é um Deus justo e que nunca falhou e nunca vai falhar. Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. É a Cristo que nós estamos servindo, é a Ele que nós estamos servindo, e é dele que nós vamos receber o galardão. Não é do pastor Marcelo, não é do pastor Fernando, não é da pastora Leni, não é de ninguém. A nossa recompensa é do Senhor. Gálatas 6:9. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Quem que completa? Se não houvermos desfalecido. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você fizer e desvanecer, você não vai ter recompensa. Mas se você continuar fazendo a obra de Deus e não desvanecer, você terá recompensa, se não houvermos desvanecido. E agora, para encerrar, somente mais um versículo. Que nós devemos aqui, eu escrevi aqui, não anotei onde está escrito, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Se está escrito isso na palavra, irmãos, é porque um dia você vai buscar o Senhor. Você não, você já vai estar na glória. Um dia vai chegar o tempo que alguém vai poder querer buscar o Senhor, só que não vai mais achar. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela palavra que Ele tem falado conosco. Bendito é o nome do Senhor. Grande e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por ter falado conosco, Senhor, nessa palavra. Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Que possamos ter intimidade com o Senhor, como a Tua serva falou aqui no início, Senhor. Termos intimidade, conhecermos ao Senhor, estarmos com o Senhor. Para que o Senhor sempre esteja conosco, Senhor. Porque o Senhor prometeu estar conosco, Senhor. Enquanto nós estivermos com o Senhor não se afastará de nós. Que nós possamos nunca nos afastar do Senhor, mas seguir firme, Senhor. Permanecer até o fim, Senhor. Para que nós possamos receber a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.